Olá, seja muito bem-vindo ao canal Resumos de Odonto. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco a respeito da inflamação na odontologia. Então a gente vai desde explicar o que é a inflamação até os sinais, sintomas, a diferença entre a inflamação aguda e a crônica e como a gente consegue concerniar esse conceito com a odontologia. Então, quando a gente pensa em inflamação, eu pelo menos, né, em relação à odontologia, a gente já pensa em gengivite. Mas o que é inflamação? A gente escuta tanto falar de anti-inflamatórios, né, que a gente está ali receitando para nossos pacientes todos os dias na clínica. Mas o que é inflamação? É um vermelhidão, tá? Mas o que causa ela? A inflamação, ela vai ser uma reação complexa a agentes nocivos. O que é um agente nocivo? Por exemplo, um micro-organismo, né, uma bactéria, como a Streptococcus mutans, que é uma bactéria que está bem presente na cavidade oral. É uma infecção como, por exemplo, a fungos, a agentes externos, né, micro-organismos, tanto bacterianos quanto corpos estranhos que podem entrar ali e causar uma infecção, uma lesão, e isso vai consistir em uma resposta vascular. Então, a gente vai dar um exemplo aqui nessa aula que vocês vão entender exatamente o que significa a inflamação. Então, a inflamação ela vai ser uma reação de vasos sanguíneos que vai levar ao acúmulo de fluidos. Geralmente, a maioria das inflamações elas são processos rápidos, mas que, se não tratadas, seja pela própria pessoa ou pelo próprio organismo, pode sim desencadear alguns eventos como neutralização e destruição da célula. Isso pode levar, né, à eliminação e lesão tecidual. Então, a inflamação ela deve estar associada a processos de reparo tecidual. Então, se aquele agente nocivo entrou ali no seu organismo, o seu próprio organismo vai tentar fazer um reparo naquele local onde aquele micro-organismo, né, aquele agente entrou, para que a gente possa fazer essa reparação e assim não ter um objeto prejudicial. Então, não gerar, né, como a gente sabe, a gengivite. Para que serve a inflamação, então? Se é uma coisa tão ruim. Então, quando a gente pensa em inflamação, a gente sempre associa algo errado, mas nem sempre quer dizer que tem algo errado. Às vezes, a inflamação, ela vai ser positiva porque imagina se você não tivesse uma inflamação, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, bem simples para que a gente possa entender. Você tá na rua, numa roça, em um campo, em uma cachoeira, e aí entra um farpo de madeira no seu dedo, um farpo de alguma planta, e ali vai ficar aquele farpo ali no seu organismo por vários dias, e você não sente dor, você não vê um vermelhidão, né? Então você pensa que tá tudo bem, mas aquele farpo é um agente externo. Então imagina o que não tem na composição daquele farpo para entrar ali, né, no seu organismo. Então, o farpo, ele é algo que a gente observa. Então, os sintomas da inflamação, que é o rubor, o edema, a dor, a gente não iria conseguir observar que teria uma inflamação, que teria algo externo ali se não fosse pela inflamação. Então, a inflamação é positiva por isso, porque a gente consegue sentir a dor. Então, quando a gente sente dor, a gente vê que não está tudo bem com o nosso organismo. A gente vê a cor, então tem aquele vermelhidão, né, clássico da inflamação. E a gente também vai sentir aquele rubor, então vai esquentar, então você vai sentir quente aquela área. Então, isso são sintomas que nos identificam a saber que tem algo ali de estranho. Mas a inflamação é bom porque a gente consegue observar, conseguimos perceber que não há nada correto ali no nosso organismo. Então, o objetivo principal da inflamação é servir como mecanismo de defesa do organismo que vai finalizar em uma eliminação daquela causa inicial da lesão celular. Então, como a gente disse, né, existem alguns sintomas da dor, né, como o rubor, que é essa vermelhidão, o calor, o edema, que é a dor, o inchaço e a perca da função. Então, tudo isso a gente vai associar ao nosso dia a dia, que é a odontologia. Então, na maioria das vezes, a gente vai utilizar para tratar inflamações, como as crônicas ou até mesmo agudas,
na odontologia anti-inflamatórios. Porque essa inflamação, se ela não tratada, dependendo do grau dela, pode sim gerar necrose, né? Que é a perca da função. Então, quais são as diferenças entre as inflamações? Existe a inflamação aguda e a inflamação crônica. A inflamação aguda são os maiores casos, né, nos dias atuais. Então, tem o início rápido, tem uma duração curta, como o exemplo que a gente disse, né, que é o farto no dedo. E as células, elas basicamente vão fagocitar, que é comer aquele agente, e levar aqueles vasos para infecção. Então, muitas vezes a gente consegue observar na inflamação, como um farto, por exemplo, que aquele próprio corpo, a gente vai tentar ali tirar ele mesmo, consegue sair. Então, existem alguns vídeos aqui no YouTube, que você pode dar uma pesquisada depois, que a pessoa deixa aquele farpo, alguma coisa que está no teu corpo, até ver quando ela vai sair, que uma hora ela vai sair. Ou não, né? Depende muito de onde está. Se for na pele, por exemplo, provavelmente. Então, quais são os sinais principais da inflamação aguda? Então, existem alguns eventos de vasodilatação, então fica muito vermelhidão, né? Então, tem aquele edema. A dor, muito raro dor e inflamação aguda, mas aquele sinal, né, de vibração, então a pessoa vai sentir pulsando. E tem a inflamação crônica. A inflamação crônica, ela pode ser continuação de uma reação aguda, acontece dentro de semanas ou dentro de meses. Então, a inflamação crônica é, por exemplo, então, aqueles macrófagos que não conseguiram fagocitar aqueles elementos para a infecção, eles vão gerar uma destruição tecidual e provavelmente fibrose. E aí gera a necrose celular, né, que é a perca da função. Então, aquela área pode ficar preta, aquela área pode ficar sem função. Então, a pessoa não sente, como elemento dental, quando ele é necrosado. Então, por isso que a gente precisa sempre estar tratando, né, necrose, como, por exemplo, a necrose pulpar. Então, caso não sejam controlados esses macrófagos, esses mediadores químicos, eles não sejam liberados, e aí vai gerar inflamação crônica. Mas a gente sempre vai tentar evitar isso, né, fazendo um tratamento prévio e, é claro, passando os medicamentos na odontologia. Mas qual é a inflamação em odonto principal? Como a gente disse, né, a principal inflamação que a gente pensa é a gengivite. Mas, na verdade, existe uma inflamação que é muito comum, que você com certeza já teve, que é a afta. A afta é sim um tipo de inflamação, tá? E ela é uma infecção muito conhecida nos dias atuais. Inclusive, a gente tem vídeo aqui no canal sobre lesões semelhantes a aftas, mas que não são aftas. Eu vou deixar o link aqui no card e também na descrição desse vídeo, então você pode acessar e ver. Então, a afta, ela é uma inflamação. Por quê? Porque ela vai se assemelhar aos sintomas da inflamação padrão, que são vermelhidão, dor, alterações na mucosa. E a afta, assim como algumas inflamações que a gente disse inicialmente, elas vão ser curadas naturalmente pelo próprio organismo. Então, a afta, existem muitos vídeos que você pensa, o que a gente passa na afta? Inclusive, a gente já recebeu algumas perguntas aqui no canal sobre isso. O que eu faço para curar a afta? Gente, a afta, ela cura sozinha na maioria dos casos. Só se não for afta, tá? Porque geralmente ela é causada por um estresse, por uma lesão, como você morder a boca, e aí gera essa resposta desse tecido em forma de inflamação. Mas falando um pouco sobre a gengivite, que é a inflamação oral mais comum, mais afetada na região da cavidade oral, ela é uma característica desse vermelhidão na região da gengiva, que fica mais próxima aos dentes. Então, ela pode começar ali na gengiva marginal livre e se estendendo ali para a gengiva inserida, para a mucosa oral, nas papilas interdentais. Então, toda essa área pode gerar a inflamação gengival. O que acontece? O que acomete a inflamação gengival? Ela é acometida por agente nocivo? Sim. Então, quais são os agentes nocivos? Micro-organismos. Então, tudo começa quando o paciente ele não faz uso de fio dental, não faz uso de escovas orais, e isso vai surgir, né, um acúmulo de placas, um acúmulo de bactéria, que vai fazer uma causa de uma infecção, que gera, né, infecção que é gerada por essa inflamação. Então, ela vai ficar com essa cor vermelha. E existem vários tipos de gengivite. Também temos aqui no canal um vídeo sobre gengivite, também vou deixar o link no card e na descrição. Então, a gengivite, ela, se não tratada, vai gerar a periodontite. O que é a periodontite? A periodontite é uma perca de osso.
Então, a pessoa, ela vai perdendo, né? Aqui no dente a gente tem um osso e aí ela vai perdendo essa inserção. E isso, se ela não tratar, pode gerar perca do dente. Então, como a gente viu, né, anteriormente, existem vários passos. Então, existe a inflamação, a inflamação, né, ela vai conter o rubor, o edema, aquele vermelhidão, né, que é o rubor, também aquela dor, né, muito característica e vai gerar e levar à perca de função, que é nesse caso da gengivite que leva à periodontite, leva à perda do elemento dental. Então, quando não se trata o dente, quando o paciente não tem esse costume, né, de fazer um tratamento dental de básico, né, que é fazer escovação e higiene oral, isso gera o paciente a ter a periodontite. Então, aqui a gente vê, né, a inflamação, então começa com aquela dor, aquele vermelhidão, e aí a pessoa, quando passa o fio dental, alerta para a gente que sangra e aí gera a periodontite. Então, vamos tratar nossos pacientes para que eles não tenham nessa perca tecidual, tá? Bom, gente, então essa foi a nossa aula. Espero muito que vocês tenham entendido. Desculpe aí por qualquer erro, às vezes a gente fala tanta coisa aqui e muita informação a gente acaba se perdendo. Porém, qualquer dúvida vocês podem deixar aí nos comentários ou entrar em contato conosco através das nossas redes que estão aparecendo aí na tela. Então é isso, muito obrigada por ter estado até aqui. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e mandar para um amigo nosso canal, tá? Muito obrigada e valeu!